Atenção! Hoje Deus me trouxe um alerta muito sério para compartilhar com você. Muita gente está seguindo conselhos, tomando decisões e sendo guiada, mas nem toda voz que você ouve vem dele. Você já parou para pensar quantas vozes estão tentando falar ao seu coração todos os dias? Vozes de pessoas, da mídia, dos seus próprios sentimentos e até mesmo a voz do inimigo tentando te confundir. Hoje, com base na palavra, eu vou te mostrar como discernir e no final vamos fazer uma oração forte para que os teus ouvidos espirituais sejam abertos. Este é o momento do nosso devocional da manhã. Seja muito bem-vindo ao meu canal Conexão com o Céu. Pegue uma xícara de café ou chá e sente-se para aproveitar este momento. O livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10, diz assim: Há, por exemplo, muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significado. Esse versículo é um alerta. Paulo nos lembra que há muitas vozes, muitas mensagens, muitas direções, mas nem todas têm origem em Deus. E isso é muito sério, muito importante, porque nós entendemos hoje que o mundo gira em torno das redes sociais, daquilo que a gente está vendo e quantas coisas aparecem aos nossos olhos para que a gente perca a visão ou comece a dar ouvido a muitas vozes. E essas muitas vozes fazem com que nós venhamos perder a sensibilidade para entender o propósito de Deus em nossas vidas. Esse versículo é um alerta, porque Paulo estava ali lembrando aos irmãos de Corinto que era necessário estar se policiando para não dar ouvido a muitas vozes. Que muitas vozes são essas? Que muitas direções são essas? E que nos fazem hoje, no dia a dia, se nós não tivermos um discernimento, nós também estaremos dando voz a muitas vozes, dar ouvido a muitas vozes, e quando pensamos que estamos fazendo de acordo com aquilo que nos é proposto, já nos perdemos. E eu tenho essa experiência para te contar o quanto é importante. Deus tem falado comigo para não dar ouvido às vozes, mas para entender aquilo que era para ser feito ou que é para ser feito. Sabe quando você começa a fazer algo e que você para no meio do caminho e começa a fazer outra? Isso chama-se dar voz à ansiedade. Por quê? Aquilo que você está querendo fazer te pressiona a decidir rápido, com medo, sem paz. Sabe quando você quer chegar muito rápido, realizar rápido algo porque você precisa resolver para o futuro, para amanhã. O amanhã ainda não chegou, mas o amanhã te pressiona a ponto de você decidir rápido o que tem que ser feito e nem sempre decidir rápido é o melhor caminho. Ou muitas das vezes parar no meio do caminho sem concluir. E isso vai trazendo uma ansiedade porque não concluiu, não teve êxito. Outro ponto muito importante que nós precisamos entender é não dar a voz à opinião humana. Sabe aquela pessoa que chega, que você conhece, que é bem intencionada, mas que não tem direção espiritual na sua vida e quer dar opinião para você? Aquela pessoa que, se você está passando por algo, por exemplo, no seu relacionamento conjugal, familiar, e você vai desabafar naquele momento que você precisa que alguém te ouça. E essa pessoa, essa voz humana, ao invés de te aconselhar para o bem, provavelmente essa voz humana vai dizer: olha, eu se fosse você me vingava, eu se fosse você não perdoava. Não dê ouvido à voz humana, essas vozes que tentam calar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus nas nossas vidas, na sua vida. E por que não falar também sobre a voz da acusação?
Aquela voz que te lembra dos seus erros, que faz te sentir que Deus não te ama mais. Você já se sentiu assim? Essa é a voz do inimigo. Porque o nosso Deus, Ele não vai estar nos acusando. O nosso Deus está nos esperando de braços abertos para que possamos então nos sentir acolhidos. Temos erros, temos falhas, mas a voz da acusação vai sempre te lembrar dos teus erros, mesmo que você já tentou mudar, refazer a rota, se arrependeu daquilo, coisa que o nosso Deus jamais vai fazer isso. Porque o nosso Deus, Ele não vai ficar te lembrando dos seus erros, mas o nosso Deus, Ele é misericordioso e Ele nos ajuda a nos lembrar, e quando há arrependimento, logo sentimos aquela paz, a paz que só o Senhor pode nos dar. Então esteja atenta, se houve algo que aconteceu, que você fez, que você entendeu que não é o certo, e hoje você sente que algo fica te acusando, aquela voz que fica martelando, você fez isso, agora para você não tem mais jeito, olha o que as pessoas vão dizer para você. Isso é a voz do inimigo. Como é que nós podemos nos defender desta voz? Como é que nós podemos estar entendendo quando essa voz que ouvimos não vem de Deus? Porque o nosso Deus, a palavra vai nos dizer de uma certa vez que uma mulher prostituta foi achada em adultério e as pessoas daquela geração queriam fazer uma acusação contra ela. Aqueles homens que a pegaram em ato de adultério já quiseram apedrejá-la. E aqueles homens disseram: olha, Rabi, essa mulher foi pega em ato de adultério. E a lei de Moisés nos diz que quando alguém estiver em pecado, uma mulher for pega em adultério, ela tem que ser morta, apedrejada. Então Jesus disse para eles: sim. Agora eu faço uma pergunta: quem aqui não tem pecado pode começar a tirar a primeira pedra? Jesus deu um tempo, com muita sabedoria que o nosso mestre tem. Ele deu aquele tempo para que aquelas pessoas que estavam ali, em volta daquela mulher, encolhida ali, já esperando pelas primeiras pedradas. A Bíblia vai nos dizer que um por um foi se lembrando daquilo que tinha. Talvez aqueles homens foram aqueles mesmos que fizeram com que aquela mulher pecasse. Mas cada um, com a pedra que estava na mão, foi se retirando. E Jesus Cristo pergunta para ela, olha para ela e diz, olhando para os lados: cadê os teus acusadores? Ela diz: foram embora. Então Jesus disse: se eles te acusaram e foram embora, eu também não vou te acusar. Vai e não peques mais. Essa é a voz do Deus que nós conhecemos. E se você não conhece essa voz, o Senhor se faz conhecer. O Senhor te faz conhecer neste momento, dizendo que a voz que Deus fala conosco não é para lembrar dos erros, que nos faz sentir que Deus não nos ama mais. Essa é a voz do inimigo. E quando você ouvir vozes que querem te fazer parar, trazer confusão à tua mente, você vai se lembrar de quem você é, filho amado, filha amada, e comece a repreender, e comece a clamar pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e diga: Senhor, cala essas vozes que estão na minha mente agora. Senhor, eu sou tua filha, eu errei sim, mas eu me arrependo e sei que o Senhor está cuidando da minha vida. Você tem autoridade para repreender essa voz. E a voz da enganação espiritual, nós precisamos estar atento também quanto a isso. Aquela que parece ser de Deus, mas é manipulada, distorcida, usada para te tirar do propósito. Cuidado! Para isso, neste quesito, neste ponto, vamos olhar para a Bíblia. A Bíblia diz: teste os espíritos, examine tudo, retenha o que é bom. Então nós precisamos entender que quando somos uma voz que parece ser de Deus e aquilo que você sente que não é o correto,
mas na tua mente, a gente quer arrumar uma forma de nos manipular. Eu errei, mas é porque fulano me fez errar. Eu pequei, eu menti, eu fiz algo de errado, mas é porque o fulano me orientou, fulano me falou. Isso são vozes distorcidas, usadas para te tirar do propósito. Então, vigie naquilo que você está fazendo, para não dar ouvido a vozes da enganação espiritual. E como discernir a voz de Deus? Agora, como saber se é Deus que está falando? Eu tenho aqui para dizer para você que 3 sinais claros que é a voz de Deus. Primeiro, a paz no coração. Mesmo em meio a uma decisão difícil, a voz de Deus traz uma paz que excede todo entendimento. Quando você sentir paz no teu coração em relação a algo, entenda, é o Senhor te dando paz, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a muitas vozes. Você sente a paz que o Senhor te dá. A coerência com a palavra. Deus nunca vai te mandar fazer algo que vá contra os princípios da Bíblia, nunca. Então entenda, se você está ouvindo vozes que está te orientando a fazer aquilo que está contra os princípios bíblicos, essa voz não é de Deus. Então temos que ter coerência com a palavra. A palavra tem que sobressair. Se a palavra me diz perdoa, não apenas 7, mas 70 vezes 7. Se um irmão meu pecou contra mim e eu sei que aquele irmão agiu sem saber que aquilo está fazendo mal primeiramente para essa pessoa, eu tenho que perdoar. Quando a voz vir até você e falar, você precisa se vingar, fulano fez isso, você precisa fazer o dobro, você precisa pagar com a mesma moeda. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus, ela traz paz no coração. A voz de Deus faz com que você entenda que você está vivendo com coerência a palavra, porque Deus nunca vai te mandar fazer algo que vá contra os princípios da Bíblia. E o terceiro sinal claro que Deus é que está falando é a confirmação através do Espírito Santo. Quando é Deus, o Espírito Santo testifica dentro de você, algo te diz, é isso. Por isso é tão importante ter uma vida de oração e intimidade com Deus. Como está a tua vida de oração, a tua vida de intimidade com Deus? Porque quanto mais você conhece a voz de Deus, mais fácil fica reconhecer quando não é Ele que está falando. Então a oração de discernimento espiritual que eu quero fazer com você agora, se essa palavra falou ao teu coração, se você sentiu que você tem dado ouvido a muitas vozes e você estava inseguro, o que eu faço? Muitas das vezes a própria ansiedade, como nós falamos no início, ela vai permitir com que você dê ouvido a muitas vozes, mas tenha paz no teu coração. Procure ter que a ação que você está tendo tenha coerência com a palavra de Deus. E você vai entender, porque você vai testar o que você está falando, o que você está pensando, tem coerência. E o Espírito Santo, ele coloca paz no teu coração. Então não temas, mas tenha o entendimento que tudo aquilo que você estiver fazendo, o Espírito Santo vai colocar no teu coração, ele vai te dar paz. Então esse é o momento em que eu quero orar pela tua vida, quero orar com você. Esse é o momento de oração e eu quero agora, junto com você, repreender todo espírito contrário, repreender toda voz maligna, toda voz contrária, toda voz que causa ansiedade. Agora nós vamos orar. Curve a tua cabeça e ore comigo, para que você, ao orar, você possa entender que Deus está abrindo os teus ouvidos espirituais. E a partir de agora você terá discernimento para entender quando é Deus. Curve a tua cabeça, vamos fazer essa oração agora. Pai, em nome de Jesus, eu clamo para que o Senhor abra os ouvidos espirituais desta pessoa, deste meu irmão, desta minha irmã, desta pessoa que está me ouvindo agora. Que toda confusão, toda voz contrária, toda seta de engano caia por terra.
que ela ouça apenas a tua voz, a voz do Espírito Santo. Que o Senhor direcione os passos, as escolhas, as palavras e os caminhos dela a partir de hoje. Que o Senhor seja Senhor, que o Senhor tenha autonomia sobre a vida desta pessoa e que nenhum mal venha chegar até ela, e que se porventura esta palavra está falando com ela e ela dava ouvido a vozes, a partir de hoje, a partir de agora, ela não dará mais ouvido a vozes, mas estará entendendo que é o Senhor quem cuida, que é o Senhor quem fala, e quando o Senhor testifica, ela sente paz, a paz que só o Espírito Santo pode dar. Que o Senhor direcione os passos, as escolhas, as palavras e os caminhos desta pessoa a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe, que o Senhor venha falar grandemente ao teu coração e que você seja uma pessoa que não dá ouvido a vozes, mas dá ouvido e entende pela palavra, e o Espírito Santo testifica aquilo que Ele quer falar ao teu coração. Que Deus te abençoe. Compartilhe este áudio, compartilhe com pessoas, coloca nos comentários se esta palavra falou com você. Faça a sua inscrição neste canal, acione aí o sino para que você possa receber todos os dias esse momento devocional da manhã com a conexão ao céu. Que Deus te abençoe.